A maior parte dos social media criadores de conteúdo gastam horas para conseguir fazer o que eu vou te ensinar nesse vídeo, demora alguns minutos. Eu quero te ensinar como é que você vai ter conteúdo infinito, para um ano inteiro, para um mês inteiro, para uma semana inteira, gastando tempo com aquilo que realmente importa, criando um sistema de planejamento que já foi testado por centenas de agências, produz hoje 15 mil postagens por ano e gera milhões de visualizações, alcance e engajamento em várias contas bem grandes. É um sistema que eu criei há quase 5 anos atrás e que ele já foi testado, já foi mexido, já foi otimizado e já foi ensinado dentro de faculdade. Que eu estou te ensinando não é hack de coach, que eu estou te ensinando é uma metodologia de planejamento chamada modelagem sistemática de conteúdo. E é a ferramenta definitiva que você precisa para conseguir ser um criador de conteúdo orgânico em nível expert. Basicamente, existe uma demanda. Essa demanda é a demanda de você conseguir constantemente colocar coisas incríveis para fora. Só que isso é impossível. Por quê? Porque você tem um limite criativo. Você não consegue ter uma ideia boa todo dia. A menos que você tenha um time muito grande, você tem um limite de criatividade. Porque criatividade é como se fosse um combustível. Você gasta, repõe, alimenta, busca repertórios, treina melhor, você consegue otimizá-la e aumentá-la, mas ela uma hora acaba. Só que a criatividade ela consegue ser afunilada, eu consigo canalizar e otimizar o uso dela através de ferramentas e mecanismos. Eu gosto de uma frase que é: criativo não precisa de inspiração, criativo precisa de processo. Tudo que você vai fazer no processo de criação de um conteúdo, para ele ser bom, não é apenas inspiração, mas é uma metodologia que te guia no processo, evitando que você gaste energia e te dando as respostas necessárias. Por isso eu quero te mostrar aqui como é que você pode pensar conteúdo. Num vídeo passado, se você ainda não assistiu ele, vale você pausar aqui, eu expliquei o que é todo o nosso sistema de modelagem sistemática de conteúdo e eu expliquei como é que você faz um combo, como é que você faz uma matriz por cima e o planejamento. Nesse vídeo, eu vou mergulhar na segunda ferramenta, que é a ferramenta mais importante, ela é a joia da coroa, que é a matriz estratégica, que basicamente é um sistema de pré-planejamento que te organiza todas as semanas. Eu vou colocar ela aqui na tela e eu vou literalmente te mostrar ela enquanto eu explico e te dar uma clareza sobre isso. O que você está vendo aqui é uma matriz estratégica. Essa matriz estratégica, ela é dividida de segunda-feira até domingo. Então eu sempre penso o planejamento da semana. Nick, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou postar tudo na mesma semana? Você não vai postar o mesmo conteúdo, você vai postar os mesmos formatos. Basicamente, o que a matriz pede para você não é falar, vou ter um vídeo de pamonha, mas é você criar aqui uma ideia do que seria esse tipo de vídeo e basicamente como é que esse vídeo funciona. Dentro dessa ferramenta, você vai perceber que tem ali na lateral algumas coisas, como por exemplo, conteúdo, modelagem, permeabilidade, formato, CTA e horário. Eu vou explicar cada uma dessas 6 categorias para te explicar como é que você define um conteúdo, mas antes dela, eu preciso que você vá um pouquinho para baixo na ferramenta e você encontre conteúdo sistemático e conteúdo rotativo. Meu amigo, isso aqui é muito legal. Basicamente, quando a gente pensa um conteúdo sistemático, eu estou pensando em um conteúdo que acontece toda semana. Ele é um sistema. Ele se repete de maneira religiosa. Só que eu tenho uma sacada. Eu consigo criar conteúdos rotativos. E isso daqui cria uma impressão de variedade na cabeça da pessoa que não existe. Vou dar um exemplo de planejamento para você. Toda semana eu vou fazer um Reels em formato aula. Média de 1 minuto e 30 de duração, onde eu vou pegar um conceito e explicá-lo para que as pessoas elas sejam ensinadas e possam aplicar isso de maneira prática no negócio. Se eu faço isso toda semana, esse conteúdo é sistemático. Ele se repete de modo sistêmico. Agora, se eu chegar e falar, eu vou fazer um meme toda terça-feira, só que eu vou variar esse meme em 3 formatos. Eu vou variar ele primeiro em pegar memes de outras pessoas e só editar com um texto por cima e fazer Reels. Eu vou pegar carrosséis de memes e fazer isso virar um carrossel com vários memes legais de criação e comunidade. Terceiro, eu vou fazer um meme estático que aponta a pessoa para uma dor dela como social media, por exemplo. Eu acabei de focar que eu quero postar um meme toda terça-feira, mas eu variei ele em 3 formatos. Ninguém vai perceber que eu estou alternando esses formatos e que eu estou fazendo um de cada vez. Porque isso quer dizer que para eu repetir um formato, eu preciso de 3 semanas. Logo, esse conteúdo é rotativo. Na execução da ponta, a pessoa está vendo algo diferente o tempo inteiro. No meu planejamento, eu estou repetindo um sisteminha de ordem.
E essa sacada dá para eu aplicar ela num volume altíssimo e as pessoas acharem que nós somos super criativos, quando na verdade a gente só está rodando sistemas bem executados. Eu posso fazer isso, por exemplo, com conteúdo de aula. Então eu vou criar na segunda-feira conteúdos rotativos de ensino. Primeiro formato vai ser esse Reels de aula, segundo formato vai ser um Reels de estudo de caso, terceiro formato vai ser um carrossel. Então quer dizer que eu acabei de criar um padrão de repetição de ensino, só que cada hora eu tô fazendo uma coisa diferente, mas no planejamento eu sei que eu tenho uma ordem para seguir. Exatamente. O que isso me permite? Qual é a vantagem disso? Primeiro, eu tenho controle sobre o tipo de formato que eu tô fazendo. Então eu sei que nesse mês eu vou precisar de 2 vídeos falando, um vídeo de estudo de caso e um carrossel. Eu tenho hiper clareza do que eu preciso produzir e eu consigo buscar as pautas sobre isso e ser bem eficiente. Agora, quando a pessoa olha isso na ponta, isso também me ajuda a testar engajamento. Se eu rodo por 2 meses uma estratégia como essa, eu vou ter um volume razoável para olhar e falar, cara, os carrosséis performam menos que os Reels, ou os Reels performam menos que os carrosséis, a conta tem uma preferência para carrossel, eu consigo produzir inteligência mês a mês. Eu consigo caminhar do ponto A para o ponto B, sendo instruído através das estratégias a conseguir entender o que funciona melhor. E essa sacada é uma sacada que me ajuda a ter controle. Modelagem sistemática de conteúdo é sobre ter controle. A matriz, ela é uma forma de eu ter controle e canalizar a criatividade. Quando eu escolho um rotativo sistemático, eu vou ter que voltar para a parte da modelagem. E quando eu volto para a parte da modelagem, eu vou ter os 6 ícones ali. Na parte de conteúdo que você está vendo aqui na planilha, basicamente, eu preciso colocar qual é o nome do conteúdo. Como eu já te falei, Reels de ensino, ou pode ser conteúdo de ensino rotativo. E eu vou marcar esses conteúdos com um azul ou com um verde, dependendo daquilo que eles querem dizer, e sabendo se ele é rotativo ou sistemático. Por uma questão de eficiência, produção e saúde da conta, eu não recomendo você ter na sua matriz mais de 3 rotativos. O ideal é ter no máximo 2, o resto deixa tudo sistemático, porque senão você cria tanta variação que você vai se perder no planejamento. Agora, depois disso, a gente tem o segundo fator, que é modelagem. Aqui entra a joia da coroa, papai. Que é, nós dividimos todos os conteúdos em Hero, Hub e Help, baseados na intenção e no objetivo deles. Nick, como assim intenção e objetivo? Tem muita gente que comete o erro, que é um erro amador, de tentar viralizar enquanto vende e conecta com a audiência. E fazer os 3 não é a melhor coisa. É raro. Você vai ter que ser um influencer muito bombado, com engajamento muito em alta, uma marca com uma audiência consolidada, e nenhum de nós estamos nesses casos extremos. A maior parte de nós somos produtores de conteúdo, pequenos médios negócios, ou pessoas que estão atendendo outros clientes que estão qualificados nesses perfis. Então a pessoa precisa ter clareza. Existem conteúdos que são conteúdos feitos para viralizar, ganhar seguidores e aumentar e dilatar o alcance. Todos esses conteúdos a gente classifica eles como Hero. Conteúdos heróis, os conteúdos de ponta de lança que aumentam o nosso engajamento e fazem a gente crescer. Majoritariamente, performam melhor no formato Reels, porque o objetivo de um Hero é aumentar novos seguidores e fazer pessoas que não nos conhecem nos conhecerem. E nada melhor do que uma plataforma de vídeo curto que o algoritmo empurra sozinho e você precisa fazer pouco esforço. Eu posso postar um Hero em carrossel? Pode, porque uma das características do Hero é focar em compartilhamento, é alcançar pessoas novas. Se o carrossel foi hiper compartilhado, parabéns para você, sorte a sua. É mais difícil do que postando Reels, mas é uma alternativa. O segundo formato é o nosso formato Help. Help é um formato de manutenção. Basicamente, é um formato onde você está buscando criar com a pessoa um conteúdo que faz boa manutenção do engajamento. Nick, manutenção do engajamento? Sim, o engajamento ele cai. Quando eu tento vender demais, o engajamento cai. Quando eu atraio muitos seguidores, não pouso eles, o engajamento cai. Eu tenho também um afunilamento do alcance, a conta não fica saudável. Conteúdos que promovem comentários, curtidas, respostas de DM, as pessoas veem valor, eles geram uma manutenção do engajamento. Qual a principal palavra-chave de um conteúdo Help? Valor. Eu preciso que a pessoa olhe e ela se conecte. O conecte não no sentido pessoal, mas tipo, caramba, isso aqui foi útil pra mim. Nossa, que conteúdo bom. Eu quero continuar acompanhando o conteúdo dessa pessoa. Se eu tenho muitos posts ou conteúdos que a pessoa ignora, eu começo a ter uma chance menor de aparecer para ela. Então eu preciso, toda semana, entregar algo muito bom na mão dela para que esse valor mantenha ela conectada e que gere mais resultados na próxima. E o nosso terceiro H é o Hub. Hub é o conteúdo de conexão ou venda. Ou eu quero aproximar o cara dos meus valores, do meu pensamento e criar uma comunidade, ou eu quero vender. Ai, Nick, eu preciso vender. Se eu vendo todo dia, eu nunca vendo. Se eu vendo de maneira estratégica, eu vendo mais. Então o conteúdo Hub é o conteúdo que eu não tô nem aí pro engajamento.
É quando eu posto, às vezes, um testemunho de uma pessoa que comprou, ou eu posto um post do produto. E a minha metrificação de resultado não é quantas pessoas foram alcançadas, não é o engajamento, é o clique no link, é as vendas no site, é a chamada na DM, é os fechamentos de cliente. O que eu preciso não é ficar tentando toda hora viralizar vendendo. Ninguém viraliza só vendendo. Eu preciso viralizar para depois vender. A maior parte dos grandes criadores de conteúdo ou grandes contas de pequenos, médios negócios ou grandes negócios, elas são estratégias que dividem o foco de cada conteúdo, sendo muito intencional quando eu quero vender, quando eu quero engajar, quando eu quero crescer. Quando a gente divide isso, eu consigo criar conteúdos que me façam crescer. E eu tenho uma expectativa, eles me façam crescer. Ah, não estão me fazendo crescer. Eu preciso achar alguma outra coisa e uma outra ideia que me faça crescer. Eu preciso de conteúdos que me façam vender. Qual conteúdo vai gerar venda? Se eu estou talvez numa promoção de Black Friday, num pré-evento ou no momento chave de empurrar a venda, eu vou bagunçar minha matriz. Eu vou forçar hub, eu vou ser mais agressivo, mas depois disso eu preciso fazer uma manutenção da conta, porque se eu não crio uma conta saudável, eu perco ela. E isso aqui é o ponto que a maior parte das pessoas que produzem conteúdo, elas se perdem. Não ter uma conta saudável. É muito fácil viralizar um vídeo. É muito fácil vender um produto. O difícil é continuar viralizando, continuar crescendo, continuar vendendo e construindo sem cair a peteca. Porque isso demanda fazer gestão da saúde do engajamento. Fazer gestão da saúde da conta é avaliar que qualquer plataforma ela é 360 e holística. E eu não preciso só vender, eu não preciso só viralizar, eu preciso conseguir fazer todas essas coisas de maneira organizada, ao mesmo tempo, sem estressar a audiência e continuar criando um fluxo saudável de novas pessoas com bom engajamento que estão dispostas a fazer compras e recompras do meu produto. Entendendo isso, a gente vai para outro fator, que é permeabilidade. Permeabilidade é um negócio que as pessoas não fazem a menor ideia. Só que quando eu falo de um conteúdo ser permeável, eu estou avaliando se ele é aderente ou se ele é profundo. Conteúdos aderentes são conteúdos que eles são grudentos, eles são sticky. Você pega e ele gruda. Um Reels de 30 segundos, um meme, eles são conteúdos que se consomem rápido, assimilam rápido e se conectam rápido. Agora, se eu só faço conteúdo aderente, eu não construo valor e eu não construo profundidade, que é o segundo fator. Um Reels de 3 minutos não é aderente, mas a pessoa que assiste 3 minutos do seu Reels, ela se conecta com você. Conteúdo de podcast não é aderente. Você não vai conseguir explodir seu podcast só fazendo podcast. Geralmente eu preciso de conteúdo de aderência que dá uma palhinha do conteúdo para que a pessoa tome a decisão de se engajar com um conteúdo profundo. Então quando a gente olha para o planejamento, eu estou olhando, esse conteúdo vai ser profundo, esse conteúdo vai ser aderente, e eu também estou buscando um equilíbrio entre isso. E aqui vem uma sacada. Eu nunca estou postando só hero, só help, só hub, só aderente, só profundo. Eu estou equilibrando. Então eu sempre vou estar fazendo uma dinâmica onde eu vou ter talvez 2 heroes, 3 helps, 2 hubs. Eu estou fazendo um conteúdo que ele é um conteúdo mais saudável. Então se eu vou postar 5 posts por semana, eu provavelmente vou fazer uma média de 2 helps, 2 hubs e 1 hero. Por quê? Porque eu preciso vender, eu preciso conectar e eu preciso crescer. Essas médias de saúde me garantem que eu não tenho uma conta que é 3 heroes, 1 help e 1 hub. Qual o problema de uma conta dessa? Ela é agressiva em crescimento, só que ela não tem qualificação de pouso dos seguidores. Logo, eu vou talvez conseguir crescer rápido, mas com um público não tão qualificado, assim não tão disposto a receber uma oferta e que assim não reage tão bem a quanto eu faço um conteúdo. Você começa a perceber que produzir conteúdo não é só ficar enchendo de post. Quando eu entro em estratégia de verdade, eu começo a perceber que é uma dança de construção de narrativa e de saúde da conta, que nos faz todas as semanas avançar com novos seguidores, melhores vendas e uma comunidade mais engajada. Da mesma maneira, eu nunca estou postando muito mais do que 2 conteúdos de profundidade se eu estou postando 5 vezes por semana. Se eu vou postar 7 vezes por semana, eu nunca vou postar muito mais do que isso. E aqui a gente entra na polêmica. Eu não acho que se você é uma bomba de conteúdo, você deve postar mais de uma vez por dia. Ah, mas fulano posta 5 vezes por dia, ciclano posta 9 vezes por dia. Realmente, eles devem postar. Mas eles são ou influenciadores, ou pessoas com time de produção, ou pessoas que vivem de educação. Se a pessoa tem algum desses perfis, ela depende de conteúdo. Você que é um pequeno, médio negócio, você que talvez é um psicólogo, você não precisa fazer overposting, porque isso limita alcance. Existem regras claras de saúde da plataforma. Eu não posso olhar para essas exceções e qualificar meu comportamento em cima de um comportamento de uma exceção.
Eles são as pessoas que têm uma performance fora da realidade. Elas não qualificam as regras padrões do jogo que todo mundo joga. Entendendo isso, a gente vai para formatos. Sabendo que você tá no Instagram, você vai para Reels, você vai para Carrossel, você vai ter uma foto. Ah, posso colocar um Stories aqui? Não é o ideal. Isso aqui geralmente vai para feed. Stories, você pode criar uma matriz só para Stories. Mas eu vou colocar aqui um Stories, eu posso fazer uma live, eu posso criar outros tipos de formatos. Se eu tô no YouTube, vai ser um Shorts, uma transmissão, um vídeo de 5 minutos. A gente sempre classifica no YouTube vídeo curto, que é menos de 10, vídeo longo, que é mais de 10. Então eu crio dinâmicas diferentes. Pro TikTok, mesma coisa, vídeo curto, vídeo longo. Pode ser um conteúdo instantâneo que eles têm, o TikTok Now. Então são formatos diferentes dentro de cada rede social. Eu tenho o CTA, que basicamente é o que eu faço com aquele conteúdo. A pessoa vai ter que fazer um comentário, eu vou fazer uma pergunta de resposta, eu direciono ela para um CTA, esse CTA vai para onde? Eu consigo metrificar esse CTA, então eu já sei quando vai ter chamada para ação, eu já sei quando vai ter conversão, então eu sei que na terça-feira a gente aponta para o podcast, é um CTA para as pessoas verem podcast. Se eu tenho um conteúdo hub que direciona para o meu podcast, porque o objetivo desse conteúdo é converter as pessoas para uma outra plataforma, eu não estou nem aí para o engajamento em si dele, eu estou aí para depois olhar para o número de cliques no meu link, olhar o número de novos acessos naquele dia e ver se aquele conteúdo ele impulsionou o acesso à plataforma. Ah, o meu conteúdo bombou. As pessoas foram para o Spotify? Não, falhou. Ah, não, o objetivo era crescer a conta. Ah, então você fez um corte do seu podcast para crescer sua audiência. Parabéns, você acertou. Só que se eu fico esperando que a plataforma responda aos conteúdos sem ter objetivo, eu não consigo qualificar resultado. Mano, eu tive 1000 comentários, eu tive 20 mil likes, mano, foi irado. Quantas pessoas acessaram o podcast? Cara, só 100. Que pena. Cara, eu fiz um outro vídeo, ele deu 50 comentários, ele deu 2 mil likes, mas 200 pessoas acessaram o link. Esse conteúdo em conversão é mais bem sucedido do que o viral. Porque o viral não necessariamente faz as pessoas irem para o lugar, ele talvez apresenta a ideia. Talvez no próximo vídeo que a pessoa vê você e vê aquele cenário, ela está familiarizada. O que a torna mais propícia assim, a engajar. Por isso que o viral tem o seu valor, mas ele não pode representar toda a minha estratégia. Por fim, a gente vai pensar desdobramentos, ou horários aqui, né? Depende de como você organizar a planilha. Desdobramentos vai ser o lugar onde você coloca para onde aquele conteúdo pode ser replicado e como é que eu posso otimizar esse conteúdo em camadas. Esse Reels vai para TikTok, vai para Shorts. Esse carrossel vamos transformar em Twitter. Eu estou sempre tentando maximizar a minha saída de conteúdo com o mínimo de esforço. Isso aqui, que eu acabei de apresentar, é um ouro que se você seguir isso aqui, você vai ter ideias infinitas, de conteúdos infinitos, porque você tem uma dança estratégica clara. O que eu quero fazer é, no nosso próximo vídeo, eu vou literalmente montar um cobo, uma matriz e um planejamento ponta a ponta para você. Tudo que eu estou disponibilizando para você é um conteúdo que eu só disponibilizei até agora em cursos pagos, mas eu quero deixar isso aqui de graça para você. Se você quer ter acesso a ferramenta da matriz estratégica, dessa matriz que eu acabei de apresentar para você, vai ter um primeiro link aqui na descrição. Esse link vem acompanhado de uma aula. Se você colocar ali os seus dadinhos, a gente vai disponibilizar isso por e-mail para você. Não só a ferramenta, mas também uma aula grátis, para você não só ter esses poucos minutos, mas todo o complemento de eu explicando até mais detalhes e mais dinâmicas de como isso funciona e mostrando em tempo real, eu fazendo o preenchimento enquanto eu explico. Na aula que vem, eu não vou explicar tanto, eu só vou preencher e dar os insights de estratégia de como eu faria um planejamento em tempo real. Eu espero que isso tenha sido útil para você, porque só essa planilha custa alguns milhares de reais, mas eu sei que ela vai ser útil para o seu negócio, vai te ajudar a chegar no próximo nível da sua agência e eu espero estar te abençoando com isso. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Tamo junto, falou, tchau, tchau.